Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de História, nós vamos falar sobre a imigração para o Brasil. Nós já estudamos aí as atividades, né? Fizemos as atividades da página 106 do nosso livro de História. E agora nós estamos aqui na página 113, tá certo? Nós vamos lá para a página 113, falando sobre São Paulo, os imigrantes e o café, tá certo? Então vejamos aqui, nessa página aqui nós já fizemos o reconhecimento dessa imagem, né, dessa pintura aqui, e fizemos as atividades aí, quem eram os imigrantes, né, que vieram para o Brasil. Nós temos aqui então, na página 109 aqui, os números, né, de imigrantes que vieram para o Brasil, né? De quais locais eram esses imigrantes, né? Eram os italianos, portugueses, espanhóis, japoneses, alemães, russos, turcos, né? Poloneses. Falando também sobre a vida dos imigrantes europeus no sul do Brasil, como que eles viviam, né? E agora vamos falar sobre a imigração em São Paulo, né? Então, São Paulo, os imigrantes e o café. Aí nós temos um texto, né, para que vocês possam então estar lendo esse texto e depois fazer as atividades seguintes, das páginas seguintes. Então, a partir aí, pessoal, de 1870, estabeleceu-se uma política pública que financiava a vinda de imigrantes para trabalhar em grandes propriedades cafeeiras em São Paulo, onde se concentrava a produção do café. Essa política, então, prosperou e os novos imigrantes chegaram em massa para cumprir a função que antes era dos escravizados. Então, na Europa, né, os imigrantes embarcavam em navios lotados e eram acomodados em porões úmidos e com pouca ventilação, no setor chamado de terceira classe. Cerca de 20 dias depois, desembarcaram no porto do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, ou no de Santos, no estado de São Paulo. Os que desembarcaram no Porto de Santos eram transportados de trem até a hospedaria dos imigrantes, na cidade de São Paulo, onde assinavam contrato de trabalho. De lá seguiam para as fazendas de café no interior paulista. Os imigrantes europeus, eles chegavam com muita vontade de trabalhar. Muitos pretendiam comprar um pedaço de terra e se tornar pequenos proprietários. No entanto, nem sempre era assim que acontecia. Nessas fazendas, os imigrantes enfrentavam muitas dificuldades, como doenças, moradias precárias e falta de escolas. Ao longo do tempo aí, os costumes que os imigrantes trouxeram de seu país de origem foram sendo incorporados ao cotidiano das pessoas que já viviam aqui. E aí vocês têm, então, uma imagem, né, uma fotografia aí, pessoal, do desembarque de imigrantes na estação da hospedaria dos imigrantes na cidade de São Paulo. Essa foto aí ela é de 1907, né? Então, essa fotografia aí já tem mais de 100 anos. Então, aqui do lado seguinte, nós temos uma imagem aí, uma fotografia, né? E vocês vão observar essa fotografia, ler a legenda dessa fotografia aí e depois resolver as atividades da página 114, ok? Observe bem essa fotografia, leia a legenda para que vocês possam então estar respondendo as atividades aí na página 114. E na página 115, pessoal, enfim, a libertação dos escravizados. Nós temos uma pergunta aí, na sua opinião, como foi a adaptação dos escravizados libertos à sociedade após a abolição da escravidão, né? Como seria a adaptação aí daqueles que ficaram por longos e longos tempos escravizados no nosso país? Depois dessa libertação, como foi a adaptação deles, né? Será como que eles viviam, né? Então, depois de muitos anos, o movimento abolicionista, que lutava pelo fim da escravidão, ganhou força.
Em 1888, foi assinada a Lei Áurea, que decretou o fim da escravidão no Brasil. A partir desse momento, a mão de obra escravizada passou a ser proibida no país. E o que aconteceu com as pessoas que haviam sido escravizadas? Algumas migraram do campo para a cidade. Aquelas que já tinham ofício nas cidades foram incorporadas como trabalhadores livres. Outras permaneceram no campo, trabalhando livremente e recebendo pequenos salários. Muitas dessas pessoas, no entanto, não encontraram trabalho nem moradia. Após a abolição da escravidão, não houve nenhuma assistência do governo para integrar os escravizados libertos à sociedade, de forma que se tornassem cidadãos plenos. Muitos dos escravizados não tiveram acesso à terra e à educação, e ainda tiveram que conviver com a discriminação e o preconceito da sociedade. O abolicionista Luiz Gama, de 1830 a 1882, foi vendido como escravo em 1840 pelo próprio pai, mesmo sendo filho de mãe livre, né? E ao longo da vida conseguiu se formar advogado e ajudou a libertar muitos escravizados por meio dos tribunais. Sua história e sua luta continuam inspirando muita gente. Então, a partir desse texto aí, pessoal, né, dessa, vamos dizer assim, dessa informação que tivemos sobre o movimento abolicionista e a libertação dos escravizados, podemos perceber aí que, mesmo estando libertos, vamos dizer assim, muitos escravizados não tinham para onde ir, não tinham uma casa para morar, não tinham um trabalho fixo, então era uma situação muito difícil. E além disso, né, eles tinham que também conviver com os imigrantes que vinham de fora, também, porque esses imigrantes que vinham da Europa, de outros países, né, eles estavam também com problemas econômicos nos seus países de origem e veio também tentar a vida aqui no nosso país, no Brasil. Chegando aqui, nós já tínhamos um problema da escravidão, e aí, com o problema da escravidão, mesmo com a lei assinada do movimento de libertação, os escravos que já viviam aqui também viviam em situações difíceis, né? Na página 116, nós temos aí algumas atividades, algumas imagens para que vocês possam então estar analisando e respondendo as questões aí, certo? Nós temos aí na imagem A, escravos comemoram a libertação, ilustração de Ângelo Agostini, publicada na Revista Ilustrada, em 1888. Então é isso aí, pessoal, essas imagens, né, nos ajudam aí a conhecer um pouco da história do nosso país, do povo do nosso país, né? Na letra B, propaganda de café vinculado pelo jornal Correio Paulistano, em 10 de agosto de 1899. Olha, uma propaganda de café, né? Fazendo uma propaganda de café aí para que pudesse vender esse produto. E hoje, vocês sabem, né? O café tá um produto muito caro, né? E na página 117 nós temos aí mais um texto, né, para que vocês possam ler. Observe a fotografia e responda também as questões aí na página 117, ok? Então, por hoje nós vamos ficar aqui com essas atividades, para que vocês possam desenvolver aí, conhecer um pouco mais, né, da história do nosso país, em tempos do século XIX, século XX, né? Onde ocorreram vários acontecimentos, inclusive ele sobre a imigração para o nosso país, a libertação dos escravos, né? E
assim se faz a nossa história então, ok? Qualquer dúvida estou por aqui e até mais para vocês.